interminável. Bom, começou por volta das 9h30 da manhã de hoje o segundo e último dia do julgamento do caso Andrei, no Fórum Central aqui de Porto Alegre. E sabe quem está lá? Pode colocá-lo aqui no telão, o repórter Matheus Goulart está lá acompanhando, o segundo e o que deve ser o último dia desse julgamento. A informação que eu tinha, nós na verdade tínhamos pela manhã, é que o debate entre promotoria e defesa já havia iniciado. Como é que está a situação de momento aí no Fórum Central aqui da capital, Matheus? Boa tarde. Boa tarde, Mota. Boa tarde, Rio Grande. A primeira parte desse debate entre Ministério Público e Defesa já acabou aqui no Foro Central de Porto Alegre. Os advogados, o Ministério Público já saíram do salão do júri. Logo mais nós vamos conversar ao vivo aqui com o promotor de justiça Eugênio Paes Amorim. Cada uma das partes falou por 1h30 neste início de debate. No primeiro turno, agora pela manhã, as duas partes falaram por 1h30. Logo mais, agora vai ter um intervalo de 1 hora para almoço e depois, então, vai voltar para réplica e tréplica. Esse julgamento que começou ontem ainda, primeira pessoa ouvida foi a mãe do menino Andrei Goulart, que tinha 12 anos quando morreu aqui na cidade de Porto Alegre. Segundo a denúncia do Ministério Público, o assassino de Andrei é o tio e também padrinho dele, Jefferson Goulart. Promotor, já pode falar conosco aqui para a gente entender melhor dessa denúncia. Eugênio Paes Amorim, promotor de justiça, fazendo a acusação deste caso. Ontem nós tivemos o interrogatório do réu. O que nesse interrogatório leva a crer no Ministério Público de que ele é culpado? O que dá para destacar desse interrogatório que favoreça a tese de acusação, promotor? Boa tarde. Boa tarde. No interrogatório, o réu ele tergiversa, ele se comporta com coerência com a história de vida dele. Ele é manipulador, ele tenta manipular todos, manipular os jurados, criando uma teoria do complô. Nós conhecemos essa teoria, a doutrina escreve sobre isso, de que todos são culpados de persegui-lo e ele é um grande inocente. Tudo são coincidências. É muito natural e esse tipo de postura só nos deixa com maior certeza da culpabilidade do acusado. A defesa se apega muito na questão dos laudos, na procedência do Instituto Geral de Perícias. O que dá para falar sobre isso? Os laudos em nenhum momento disseram que foi suicídio. A defesa está fazendo afirmações que não correspondem à verdade. Os debates de hoje, então, se encerraram, pelo menos a primeira parte. O que a gente vai ter de novo agora durante a tarde, promotor? Debates ainda mais aprofundados, com uma complementação de elementos, porque o tempo foi pouco para 3 oradores, e com a pretensão de aniquilar qualquer possibilidade de dúvida no espírito dos julgadores, no sentido de obter a condenação justa e entregar a esta mãe, entregar a esta família, entregar a sociedade, entregar, por que não, ao nome e à memória do Andrei, a justiça. Doutor, uma última questão. A gente chegou a ver alguns momentos ali de, como sempre, no Tribunal do Júri, debates acalorados. Vi uma imagem, inclusive, do senhor com uma arma, pegando a arma, simulando ali como teria sido o contexto do crime. Que queria explicar qual foi a situação dessa arma ali no tribunal? Era para explicar que é impossível a um destro cometer suicídio dando um tiro no osso frontal da esquerda para a direita, né? Eu tentei fazer um contorcionismo, confesso que machuquei meu braço, inclusive, embora eu tenha lesão de ombro, e não consegui fazer. De modo que se eu não conseguir, Andrei também não conseguiria. Eugênio Paes Amorim, promotor de justiça, responsável aqui junto com a doutora Lúcia Helena Calegari pela acusação de Jefferson Goulart, o tio de Andrei, que morreu em 2016 aqui em Porto Alegre. Ontem, Jefferson foi interrogado aqui pela Justiça, tanto pelo MP como pelos seus próprios advogados. Ele nega as acusações, disse que quando Andrei morreu, ele estava dormindo e acordou com o estampido da arma. Vamos ver um trecho deste interrogatório que aconteceu ontem aqui no Foro Central de Porto Alegre. O senhor nega, então, que tenha praticado esses crimes? Eu nego, sou inocente e há 9 anos eu sou acusado indevidamente, sofrendo, trazendo... Eu também perdi um sobrinho, era como um filho para mim, e para nossa família, nós sempre nos tratamos assim, os irmãos, tratávamos os filhos dos demais irmãos como os filhos deles fossem. Eu estava em estado de choque, ela também, a minha versão, a minha memória, o que me diz foi que eu
acessei a cama pela cabeceira da cama, para onde estava voltada a cabeceira, e ela pela lateral. Até aí as falas convergem. Na minha memória, quando ela puxou o cobertor, ela viu a arma. E ela gritou assim, a arma. E eu falei, a minha pistola. E aí, já aproveitando essa oportunidade, que eu acho importante, doutora, que ela fala assim, ela diz que eu falei, não mexe nele, Kátia, que é uma cena de crime. Não, eu disse, não mexe nele, que a gente não sabe o que aconteceu. Eu não mexi no corpo. Eu disse, se alguém mexeu, não fui eu. Eu não mexi. Mas o senhor não ficou sozinho ali no quarto com a vítima? Sim, por ter ficado sozinho não quer dizer que eu tenha mexido. Não mexi, porque eu vou repetir. Eu mesmo tive a iniciativa de falar para a Kátia que não devíamos mexer. E assim eu procedi. E ela também não mexeu mais. Pelo menos na minha frente ela não mexeu. Não sei se, fora isso, ela pode ter feito carinho nele ou, sei lá, abraçado ele em desespero de mãe, mas eu não mexi e não vi se ela mexeu. Eu não posso afirmar que mexeu e nem mexeu, porque eu não vi. Esse é um caso, Mota, bastante emblemático, né? A gente acompanhou agora a fala do tio de Andrei, que está sendo julgado pelo Tribunal do Júri agora nestes últimos 2 dias. É um caso emblemático também porque ele começa, num primeiro momento, sendo investigado e sendo tratado como um suicídio. As pessoas achavam que Andrei pudesse ter tirado a própria vida. E foi através da luta da mãe do Andrei, a Kátia, que esse caso tomou um outro direcionamento. Kátia, segundo dia, debates, ontem ouvir seu irmão falando aqui para a Justiça, para o Ministério Público, o que passa na cabeça agora, quase uma década depois desse crime ter acontecido, vendo agora a Justiça se encaminhando para um desfecho? A esperança da Justiça, né? Que meu irmão seja punido pelo crime que ele cometeu. Um interrogatório ontem bastante longo em que ele nega as acusações. Como é que é, ao mesmo tempo, tratá-lo? Faz parte da família, enfim, mas como é que é ouvir esse depoimento, esse interrogatório por tanto tempo? Conseguiu ouvir a íntegra desse interrogatório? Consegui ouvir toda e o mais difícil, como eu digo, é viver sem o Andrei. Então, ouvir as mentiras dele ali, nós temos provas, né, para provar que foi ele o assassino do Andrei. Está confiante na Justiça? Estou muito confiante. Tem conversado com o Ministério Público, com seus advogados, o que eles têm passado para você? Eles também estão confiantes na condenação do Jefferson? Desde que nós iniciamos, eu sempre acreditei nisso, né? E agora se aproximando, acho que falta algumas horas, né? Não depende de mim, né? O que a gente podia fazer, né? O promotor, o advogado, agora é aguardar o resultado, né? Mota? Eu gostaria que você primeiro agradecesse a gentileza da Kátia Goulart, a mamãe do Andrei, de ter conversado com a gente, mas uma última pergunta para ela. Em algum momento, nesses quase 10 anos, a Kátia pensou em desistir por lutar por justiça em razão do absurdo que foi cometido contra o filho dela? Um caso muito difícil, Kátia, cheio de reviravoltas. O Mota quer saber se em algum momento, desde 2016, você pensou em desistir dessa luta, desistir de buscar justiça pelo seu filho. Não, nunca pensei em desistir. Como eu digo, eu nunca desistiria de amar meu filho. Eu nunca desisti de amar o Andrei, também nunca pensei em desistir. Tinha muita dificuldade em chegarmos onde nós chegamos hoje. Mas eu nunca pensei em desistir, até porque eu nunca fui sozinha nessa luta, né? Meus 2 filhos, família, amigos, muita gente, a imprensa também, né, sempre tentando dar uma divulgação no caso. Então, ter esse apoio sempre me fortaleceu. E o amor ao Andrei, né, foi o combustível para me manter até hoje. Tem sido uma vida, desde então, dedicada para esse caso, Kátia. A gente sabe que você batalhou muito, você foi atrás de justiça, foi atrás da imprensa, incomodou bastante na época. A partir dessa possível condenação, como é que fica a sua vida a partir daí? Já pensou nos próximos passos depois do fim desse julgamento aqui em Porto Alegre? Vou continuar sem o Andrei, né? Vai ser um luto sem a luta, né? Então, só depois que nós vamos saber como realmente vai ser. O que eu tenho a certeza é que eu vou continuar sem o Andrei, mas isso eu sabia desde o início, né? Que não teria o Andrei.
mas meu amor pelo Andrei me motivou, como eu falei, e também para exemplificar para outras pessoas que vão em busca da justiça, né? Acreditem na justiça. A justiça divina existe, mas nós também temos a nossa outra justiça humana aqui, e temos que acreditar. E crianças que são abusadas, que acontece alguma coisa, conte para o seu pai, conte para o seu coleguinha, conte para a sua amiga, né? Fale, grite, porque o Andrei não teve oportunidade, ele foi calado antes de me contar. E eu também, por várias vezes tentaram me calar, fechando portas de órgãos, mas eu não desisti. Como eu digo, eu sou a mãe do Andrei, o título de mãe nos dá muita força, muita garra. Mesmo vivendo um luto sem o Andrei, eu nunca pensei em desistir. Kátia, vai precisar de ainda mais força agora, vai ter mais um pouquinho de espera por aqui. Como a gente falava, Mota, esse debate, essa primeira parte do debate acabou. 1h30 para o Ministério Público, 1h30 para as defesas. Agora, 1 hora de intervalo para almoço, enfim, e mais tarde, então, 1 hora para cada uma das partes fazer a réplica e a tréplica. O Tribunal de Justiça estima que a sentença mesmo saia depois das 6 horas da tarde, talvez. A gente tem alguns trechos a mais do interrogatório que aconteceu ontem. O Jefferson não está aqui em Porto Alegre, ele está no Rio de Janeiro, fez esse interrogatório via internet. Ele, além de homicídio, está sendo julgado por estupro de vulnerável. Ele nega esta acusação também, como vamos ver agora. O senhor quer se pronunciar sobre essas alegações de que o senhor tenha abusado de crianças durante a sua vida? Que são depoimentos diretos, né? Não é diz que, são depoimentos das pessoas. O senhor tem o que a dizer sobre isso? Eu nego veementemente. O meu sobrinho era uma criança respeitosa, e tanto o respeito era mútuo dele para comigo e eu para ele. Nunca tivemos, eu desafio a minha irmã, tanto foi perguntado se alguma vez viram alguma coisa, ela disse, tanto que abriu as portas para mim, porque ela nunca viu e não ia ver, não existiu uma coisa que não existiu. Ontem de tarde, depois do depoimento da Cátia, com quem a gente conversou agora, outras 4 pessoas foram ouvidas antes também do interrogatório do réu. Um conhecido dele, uma familiar e também mais 2 pessoas que trabalhavam no prédio onde o crime aconteceu. O Ministério Público fez muitas perguntas para Jefferson, algumas ele não respondeu, mas a maioria ele se dispôs a responder. Uma delas importante, como nós falamos antes, Jefferson disse que no momento em que Andrei morreu, ele estava dormindo, Jefferson estava dormindo, o tio da criança, e ele acordou com o barulho do tiro. O Ministério Público então perguntou por que Jefferson não tentou ajudar Andrei quando viu aquela cena. Vamos ver a resposta dele. E considerando que era o seu afilhado, o seu sobrinho, o senhor vendo que ele estava sangrando, o senhor não pensou em agarrar ele no colo e sair correndo com ele? Como a minha irmã disse, ela tem a prática dela, a experiência, e nós temos a nossa, né? Eu vi pela gravidade do fato que o jeito que ele estava ali, que já estava sem vida, não respirava, porque não tinha movimento nenhum de respiração, de nada, ele estava inerte, né? Jefferson é julgado pelos crimes de homicídio e estupro de vulnerável. O Ministério Público fez essa acusação na época e a partir de agora teremos mais pelo menos 2 horas de debate pela frente, Mota. Por volta então das 6 da tarde deve acontecer aí a leitura do veredito, o conselho de sentença após a réplica e a tréplica, né? Entre Ministério Público e Defesa, o Conselho de Sentença vai se reunir na chamada sala secreta e vai decidir, então, pela condenação ou absolvição. Né? E como eu já disse, não fica em cima do muro nunca, com base em tudo que eu lembro, que eu acompanhei, que eu noticiei na época do caso, eu espero que essa criatura dantesca, tenente reformado da Brigada Militar, que hoje vive no estado do Rio de Janeiro, que ele seja condenado, e aí depois do veredito, né, do Conselho de Sentença, a dosimetria da pena, ou seja, quanto tempo ele vai ficar na cadeia, quem fará a dosimetria é a juíza que preside esse tribunal. Então vamos acompanhar e pode ter certeza que no Band Cidade, 10 para 7 da noite, você vai acompanhar o desfecho desse julgamento tão aguardado que durou quase uma década para acontecer. Muito obrigado, viu, Matheus?
Até mais, Mota. Até mais. Gente, atenção, eu ia comentar, mas vamos ficar na torcida, né? Para que a luta dessa mulher chamada Kátia Goulart, que essa luta não seja em vão, não é verdade? Por falar em mulher, acho que toda mulher se sente